Você só ganha. Põe o Léo Jardim, por favor, para falar. E aí ele falou mais uma vez sobre a questão do Gabigol, porque esse assunto foi ganhando muita força. O Gabigol postou o vídeo lá fazendo gol no treino, quer mais minutos, já falou, depois de jogo em zona mista. E o Léo Jardim falou sobre o assunto. Veja aí. Em relação ao Gabriel, vocês sabem, e eu já disse isto tantas vezes, que é, o Gabriel é um excelente jogador, é um profissional de louvar, e ele, nesta estrutura que eu jogo, dentro daquilo que são as minhas limitações, não é? Eu não consigo encaixá-los, muitas vezes, os três jogadores ao mesmo tempo. E os dois da frente, como vocês próprios, eles estão a fazer uma época extraordinária, não é? Está o Caio a fazer uma época extraordinária, como você referiu, o seu colega referiu, e o Mateus, uma época extraordinária. E eu sei que às vezes os adeptos querem... mas você tem que arranjar um sistema. Mas atenção que eu sou só o Leonardo Jardim, não sou um gajo que consigo fazer magias, não é? Eu sempre que testei um sistema mais ofensivo com os jogadores, perdi o equilíbrio da equipa, perdi a capacidade de pressionar, perdi os balanços e essas coisas todas, e perdemos jogos e temos uma média de 3 golos sofridos e 1 gol marcado. Mas eu sei disso que os adeptos não querem saber nada disso. Os adeptos querem ganhar e que os seus ídolos jogam. E eu, como treinador, às vezes, como eu já vos disse, a responsabilidade do Gabriel não jogar é do Caio e do Mateus, e da minha incompetência como treinador de não conseguir colocar todos esses jogadores ao mesmo tempo. Fala devagar, eu sou meio... Meu processador é devagar. Meu processador, fala em processador antigo aí. Fala aí, vocês que é do computador. Eu não sei. É o meu, i3. Falar deve estar Mi9. Meu é o i3 ainda. O valor, ele explicou. Eu não acho que ele foi irônico mesmo quando ele disse, olha, não estou tendo capacidade para achar uma maneira de encaixar o Gabigol nesse time. E a capacidade, eu acho que é força de expressão também. Eu não acho que ele foi irônico de jeito nenhum, cara. Porque não é hábito. Desde que ele chegou, em que circunstância ele foi irônico, Valor? Cara, eu até acho que ele foi em alguns momentos, sabe? Sério? Mas não especificamente nessa coletiva de sábado. E assim, é importante a gente ressaltar, né? O Gabigol, ele é hoje o 13º jogador em termos de minutos. Eu falei aqui semana passada, aqui mesmo, nos Donos da Bola, que pelo menos no meu entendimento, o principal ou os principais responsáveis por ele não jogar mais são exatamente a dupla Matheus Pereira e Caio Jorge, né? Que ambos aí, na temporada do Cruzeiro juntos, são responsáveis por 30 gols. E ele admitiu a sua limitação, dizendo não conseguir, né? Ele fala em outro trecho da entrevista também que a essa altura que ele está da carreira, ele não se arrisca a fazer outras coisas que ele sabe que não tem a capacidade. Admitiu, né, não conseguir fazer com que esses jogadores joguem juntos, mas eu pergunto a todos agora, mesmo sem ter essa capacidade, a gente pode analisar que o trabalho é ruim por isso? O que ele consegue montar dentro de campo sugere com que ele devesse quebrar a cabeça para ir contra uma corrente propriamente daquilo que ele acredita e consegue realizar? Acho que é uma questão para deixar no ar para todos os amigos. Eu só acredito que ele tinha que colocar o Gabigol em mais oportunidades. Eu falei aqui depois do jogo contra o Mirassol, eu reitero o que eu penso, que para mim naquele momento o Gabigol deveria ter tido uma oportunidade. Isso não faz com que ele tenha que mudar o trabalho dele. Acho que em algumas circunstâncias ele tem que utilizar mais aquele que para mim é o jogador mais técnico do elenco dele. Ele poderia ter utilizado contra o Mirassol, ele poderia ter colocado o jogador com mais tempo até contra o Inter mesmo. Ele teve essas oportunidades. Então, assim, eu gostaria de ver o Gabigol mais assíduo nesse time do Cruzeiro. Eu entendo que ele pode ser muito útil em momentos em que o Cruzeiro precisa ter um ataque mais operante, um ataque que possa incomodar mais o adversário. Então, não vejo problema dele, Leonardo Jardim, não escalar o Gabigol como titular. Não à toa, considero hoje o melhor treinador do futebol brasileiro. Mas, para mim, ele, Leonardo Jardim, pode sim utilizar o Gabigol com mais frequência. Você acha que o Gabigol tinha que ter tido mais minutos contra o Inter, Thiago?
Poderia ter tido mais minutos contra o Tá, Inter. mas baseado em quê? Porque o campo te mostrava... Ele tira Ele o Matheus entrou- Pereira... ele entrou com- Ele entrou com 30, mas Com baseado... 30 do segundo tempo. Isso, o Matheus Pereira jogava mal? Não, mas você pode entrar com o Gabigol também, não tem problema. Não, mas... Você faz uma tem alteração até pra tem problema. até pra reduzir a Tem minutagem problema. do Caio Jorge. Tem problema. O numa que você está eventual falando tem necessidade. problema. Você está falando de Até- tirar o jogador até- que foi melhor... Até para reduzir Não, a minutagem. O que você está falando é baseado até numa pra vontade. Eu estou te reduzir a dando minutagem, estatísticas que aconteceram no jogo. Até para reduzir. Suas estatísticas são de cada 8 jogos, um jogador precisa ser descansado. O Caio Jorge não foi. Não, eu ele não estou poderia falando ser- isso. Eu estou ele pegando o poderia jogo ter do reduzido- Internacional. ele poderia- isso. Eu fiz o recorte do jogo do Internacional. Estou falando do jogo internacional. Isso. Você acha Ele que ele poderia deveria ter entrado no lugar jogado do Caio mais Jorge. minutos? Ele poderia ter entrado no lugar do Caio O Caio Jorge mais Jorge, cedo. ele tem uma Não teria explicação, problema você pode algum. não aceitar. O Caio Eu Jorge, o entendi a Gabigol... explicação dele, eu só disse que ele poderia ter entrado com mais tempo. Isso, mas você não Pra ficar precisa mais de tempo. aceitar, mas ele explicou. Mas ninguém disse que eu não aceito, cara. Não, Isso você não é que entendeu. você Eu só acho pode- que- Não, eu tô tô indo pra entendendo, outra Thiago, vertente. eu tô entendendo. O que eu tô pedindo Não, não, você é está o indo que para a ele quer. vertente da sua vontade, ponto. Não é a vertente da minha vontade. É sim. Tanto Quando não você é. pega o jogo de sábado, ué. Não é a vertente da minha vontade. Claro Quando que você é. olha para esse time do Cruzeiro, que pra mim faz um ótimo trabalho, Leonardo Jardim, eu reitero, pra mim o melhor treinador do futebol brasileiro em 2025. O que eu acredito é, se existe uma gestão de minutos, o Caio Jorge poderia ter saído antes para descansar de fato. Porque ele tem aí quantos jogos já consecutivos em que ele joga, jogo após jogo. Ele sai nesse jogo, mas ele poderia ter saído antes. Por quê? Para descansá-lo de fato, pensando no jogo de quarta-feira. Aí você para de O Cruzeiro já tinha pressionar, feito 2 toma a 1. um empate e fala assim, devia ter mantido mais o Caio Jorge, porque depois que tirou Pois o Caio mas Jorge, aí quando- perdeu força ofensiva. Mas aí quando a Por que gente você tá falou no deitado jogo... na cadeira? quando a gente- eu não tô deitado. Quando a gente falou no jogo contra o Mirassol que ele poderia ter entrado e jogado com mais... A gente não, você acha, eu não acho. Mas é que a gente não foi só eu que falei, né? Isso. Eu falei, o HG falou, monte Levanta de o gente time falou da sobre cadeira. isso. Um monte de gente, Então, eu não falei. quando a gente começa a questionar e falar ele deveria ter entrado contra o Mirassol, a gente também parte para cima de suposição, assim como você partiu agora. Ah, mas se toma um empate, e se faz o gol da vitória com o Gabigol? O que eu não parto Tem uma é série para de o lado coisas. que você está partindo. Qual lado que eu tô partindo? O lado que você está partindo. Deveria ter tirado o melhor jogador da partida antes, só para o Gabriel Barbosa ter mais minutos. É o Mas lado que você está não partindo. foi isso que eu disse, você está inventando. E, assim, Ei, se chama de mentiroso. qualquer pessoa tiver o mínimo de discernimento, ela sabe que eu não disse isso. Eu disse, ele poderia ter dado mais minutos ao Gabigol. Ele poderia Discernimento ter é uma dado. coisa que volta e meia você nunca demonstra aqui, Thiago. Fica à vontade. Nesse- Estamos do mesmo lado. Exato, nesse momento Exato. eu passei a bola para você e está te faltando. Mas o que falta nesse momento é dar um pouco mais de minutos para mim a um jogador, que é tecnicamente o melhor do elenco. Lembrando que É isso simples. tudo para dizer que o Gabigol, em 31 jogos no Cruzeiro essa temporada, já jogou mais do que em 38 do que o Flamengo, Com um técnico pelo que não Flamengo gostava dele. na temporada passada. Com um Eu técnico que fico não gostava pensando dele, o seguinte, o Tite não gostava dele. como é que vai ser essa discussão depois que o Sinisterra estrear? São posições distintas, não tem nada a ver. Não. São posições São distintas, mas ele acha que o Gabigol deveria Ué. ter entrado pelo lado Ué. do campo. Ele vai Jogo ser mais específico, uma contra o opção. Mirassol. Você muda até a formação no meio do jogo, Aí- não tem problema. Mas o homem já Mas falou. mas sou eu, Ei, o treinador ei, falou. mas o homem já falou que não tem não tá conseguindo ter competência Peraí, para você resolver tá precisando o ganhar um problema, jogo. irmão. Você precisa ganhar um jogo. Mas ganhou o Você jogo. Não, empatou 1-1, ele tá falando do jogo do Mirassol. Ah, do Mirassol. Você tá precisando ganhar um jogo. Você tá empatando por 1-1. Você tá tomando pressão. Você não vai tentar ficar minimamente com a bola no setor ofensivo. O Valu acha que tem que só se defender. Beleza, paciência. Aqui, ó, é o jeito dele pensar. o Rodrigo da Ortopride me mandou uma mensagem, grande torcedor do Cruzeiro, mandou uma mensagem aqui e falou: o que é duro pra mim é ver o Marquinhos entrar, é ver o Lautaro entrar e não conseguir assistir ao Gabigol. Grande O Rodrigo. que ele está dizendo aqui, o Rodrigo, grande torcedor do Cruzeiro, está dizendo aqui: eu não consigo imaginar que o Marquinhos e o Lautaro vão fazer mais com e sem a bola que o próprio Gabigol. Aí eu falei: mas por que você tem certeza? Ele falou: porque a gente não vê. Então não tem como, a gente precisa ver para entender que ele não consegue. Mas nos treinos, ele falou: eu não vejo o treino, ninguém vê. Então a gente não sabe. Mas as imagens do treino que o Gabigol postou semana passada... são recortes, né, HG? Exatamente. São recortes de imagens que é o dias diferentes, Se você né? fizer um compilado dos meus lances jogando futebol pela carreira... Você já está contratado. Craque, irmão. Craque. Lateral Jogava de quê? esquerda. Jogava de quê? Ah, eu já fui lateral quando era magro. Teimoso. Mas Aí você você era- vai engordando, você vai vindo mais pro meio campo, onde é que tem mais gente para correr para você. Mas você era o lateral que marcava, Ah, só ficava porrada, mais irmão, marcar só ou botina. subia Só, muito? não, só, Ou não, apoiava lateral bastante? mochila. Não queria, não tinha folha Você era pra o subir, não. Kaique? Só dando cacete, só dando porrada e tal. Depois fui mais pro Ah, meio, isso não era o canhotinho, craque, só na canhota. Pá, eu, Ziquinho, lá em Divinópolis. Aqui? Tá nessa, tá doido. Joguei no Corinthians do Edmilson, lá do São José, lateral esquerdo, marquei Ziquinho, tá louco. O pior jogo da história da vida do Zico, que chamava Zico, não era à toa, tinha apelido de Zico, que eu que marquei ele, eu era um craque da bola. Então é o seguinte,
Eu tô lendo a mensagem do Rodrigo aqui e ele tá dizendo, cara. Mas só que é o seguinte, o Léo Jardim explicou. Só o Thiago Fernandes que não entendeu. Eu entendi, cara. Não, Para você com não isso. entendeu. Entendeu, Você mas não não entendeu aceitou. que você continua questionando o Léo Jardim até agora, irmão. Não é possível. HG, vamos lá, cara. Porque é errado, velho, o que vocês estão fazendo. O que eu disse O certo e é o que deixei você está fazendo. bem claro eu entendo que ele não consiga colocar os três juntos para jogar como titulares em todas as partidas. Entendo perfeitamente. Entendo mesmo. Agora, em alguns momentos de algumas partidas, ele pode fazer isso. Ele pode arriscar, tentar algo diferente. Por exemplo, no jogo contra o Mirassol, ele poderia ter arriscado. Então, o que eu quero é só que o Gabigol tenha mais minutos. Eu não estou falando para o Gabigol ser titular, eu não estou falando para o Gabigol jogar ao lado do Matheus Pereira e do Caio Jorge. Eu estou dizendo que ele pode ter mais minutos. E aí, em jogos específicos. O do Mirassol é o melhor exemplo para mim. Ele poderia ter entrado na que o Lautaro entrou. E aí mudava um pouco a situação e a forma de jogo. Só para tê-lo em campo, porque, para mim, ele vai entregar tecnicamente mais que o Lautaro, por exemplo. No jogo contra o Santos aconteceu isso? Putz, eu não lembro. Vamos lá. Aconteceu. Ele entra No intervalo. no intervalo. É. O No lugar aconteceu? O que aconteceu no jogo? O Cruzeiro perdeu. Tomou a virada. Mas aconteceu contra o Flamengo. Não Ele é entra e ele faz o matemático, gol. Thiago. Essa Não. que é a questão. né? Exatamente. No jogo contra o Flamengo ele entra e ele faz o gol. Que garante a vitória, 2-1. Sim, mas é um contexto até que ele faz muito mais por ter essa estrela que teve contra o Flamengo. Estou dizendo o seguinte, vale a pena desmanchar em prol de minutos pro Gabigol, um time que tem uma estrutura que funciona mas bem era uma em qualquer necessidade. lugar. A estrutura não estava funcionando bem contra o Mirassol no final do jogo. Não, mas aí a gente discorda. Aí- É porque você acha que o jogo tinha perfil para ele, eu acho que não. E aí Tá tudo você bem. pode usar o cara, velho. É bem. só isso. Esse é o ponto. Ó, esse papo já está me cansando. Não tá, não. Eu Bebe estou água que ficando passa, irmão. profundamente- Aqui, ó. Nossa. Hein? Bebe água que passa. Eu tô ficando cansado. Que porrada gostosa. Eu tô ficando cansado. Não. Vocês dois estão irritantes. Nós dois? Só vocês dois. O programa hoje tá irritante por causa de vocês dois. Tá bom. E você tem que levantar da cadeira. Você não pode ficar deitado Mas no estúdio, não. não tô Não é deitado no possível o estúdio, negócio. cara, Ô, tô Marcão! sentado. Ô, dona É Silvana! Marcião, pô. Marcão, que é o pai dele. E a dona Marcião. Silvana, que é a mãe dele. Dona Rosa. Não é possível. Fica deitado aqui. Ó, presta atenção.